Meus irmãos, a paz do Senhor, nós louvamos ao Senhor nesta manhã, por sua bondade, por sua misericórdia, e porque estamos em sua casa, mais uma vez, para estudarmos as lições que foram preciosíssimas neste último trimestre do ano de 2025, e hoje nós estaremos encerrando com a lição de número 13, que tem o tema Preparando o Corpo, a Alma e o Espírito para a Eternidade. Antes de nós lermos o texto, a verdade prática e a perícope da qual está extraída o texto da lição, nós iremos orar ao Senhor, lembrando que nós estamos gravando, falando no templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, cidade de Rio Claro, igreja esta que é pastoreada pelo pastor presidente Sisac Valadares. Aos queridos irmãos que nos acompanharam durante todo esse trimestre, que tem nos acompanhado desde que a nossa igreja colocou as aulas e também os cultos nas redes sociais, nós iremos orar pedindo que o Senhor nos abençoe nesta manhã, abra o nosso entendimento, prepare o nosso coração para que possamos receber a sua palavra. Pai bendito, Pai santo, nós louvamos o teu santo nome. Glorificamos a ti, Senhor meu Deus, porque estamos uma vez mais em tua presença. Louvamos a ti, Senhor meu Deus, pela salvação da nossa alma. Louvamos a ti, Senhor meu Deus, porque o Senhor nos deu uma igreja para que possamos juntos congregar e adorar o teu nome. Louvamos a ti pela vida do nosso pastor Sisac Valadares, da sua esposa, nossa irmã Rosângela, e de toda a sua família que tem o ajudado nesta obra. Louvamos a ti, meu Deus, pela vida da diretoria desta igreja. Louvamos a ti, meu Deus, pela vida dos coordenadores da escola bíblica dominical, aos alunos, Senhor, meu Deus, que estão presentes, ouvindo, Senhor, a tua palavra. Pai, abençoe os teus filhos. Louvo também, Senhor, meu Deus, nesse término de ano, pela vida, Senhor, meu Deus, dos técnicos de imagem, de som, que tem, Senhor meu Deus, dedicado a sua vida para que a palavra de Deus possa adentrar nos lares de pessoas que não podem vir ao templo ou aquelas que estão muito distantes de nós, mas ainda têm o desejo de ouvir a tua palavra. Pai, abençoe, Senhor meu Deus, toda esta equipe, porque nada disso é possível apenas na vida de um único homem. O Senhor tem levantado pessoas com talentos múltiplos para que a tua obra possa ser realizada e o teu nome ser glorificado. Pai, abençoa os teus filhos nesta manhã, é o que eu te peço no nome de Jesus. Queridos, nós, então, lição de número 13, 28 de dezembro de 2025, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. O texto áureo da nossa lição está extraído do texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verdade prática: na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e, como um ser integral, habitaremos para sempre com Ele no céu. A leitura bíblica em classe, ela está extraída do texto de Paulo escrevendo a Tito. Essas são as epístolas, a parte da epístola pastoral. Então, Paulo escreve a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, e a primeira de Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 a 16. Então, Tito 2, de 11 a 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. 1 de Pedro: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu
sou santo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, em termos de introdução, nós estaremos então finalizando, e o nosso comentarista, ele diz o seguinte: ao longo desse trimestre fizemos uma jornada de estudos acerca do homem, da obra da criação, ou melhor, obra-prima da criação. Buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, espírito, alma e corpo. Pois, como enfatiza a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, o homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. E nesta lição, concluiremos enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas, que é a escatologia. Então, ao longo desse trimestre, nós fizemos essa jornada no estudo de antropologia bíblica. Aprendemos que o homem, ele é a obra-prima da criação de Deus, porque o homem, ele foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. Nós temos o que a teologia chama da imago Dei. Anjo, ele é só um espírito puro, e é só constituído de espírito, ele não tem corpo. O animal só tem a vida meramente biológica, mas o homem, ele foi feito tanto da parte material como parte espiritual, e ao ser capaz de ter relacionamento e comunhão com Deus. Então é importante enfatizar aqui, em termos de introdução, que o nosso conhecimento bíblico a respeito de quem somos e por que fomos criados por Deus e qual é o destino final daqueles que servem a Deus, ele precede a ética, porque a nossa visão de mundo está estabelecida pelo que a palavra de Deus ensina ao nosso respeito. Então, se errarmos, ou se erramos quem o homem é, erramos de como ele deve viver e erramos o que nos espera também na eternidade. Conhecendo o propósito de Deus para a nossa vida, conhecendo o seu plano salvador, conhecendo o aspecto de que para se relacionar com ele precisamos ser santos, não é perfeito, mas sermos santos, termos a perspectiva da eternidade, então caminhamos para o propósito eterno de Deus. Buscamos reconhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, como espírito, como alma e também como corpo. Isso derruba muito o que a ideia grega, dos primeiros séculos tinham, ou até mais tardar, a ideia de que esse corpo aqui, ele é uma prisão da alma. Então as pessoas colocavam o corpo em diversas degradações para que a alma fosse liberta, e o corpo então não teria importância nenhuma em aspectos redentores. Mas a Bíblia diz que nós somos um ser integral, corpo, alma e espírito, e todos eles têm que ser conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor. É o que diz Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23, do qual leio para os irmãos. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se os irmãos prestarem bem atenção nesse versículo de Paulo aos Tessalonicenses, existe uma lógica bem clara no texto. A santificação é obra de Deus, então é o mesmo Deus de paz. O homem por si só não pode produzir santificação. Nós somos seres carnais, somos seres caídos, regenerados, obviamente, pela ação do Espírito Santo, mas nós, por nós mesmos e de nós mesmos, não podemos fazer absolutamente nada. Nós dependemos da santificação que vem de Deus. Então é o mesmo Deus de paz. Ela tem alcance integral. Por que integral? Porque ela afeta as dimensões de espírito, alma e também corpo. E ela então aparece como um horizonte escatológico explícito, que é o que termina a frase: por que Deus nos santifica em tudo? No nosso espírito, alma e corpo. Ele faz isso para que sejamos conservados de maneira irrepreensível para um propósito maior, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que Paulo conclui o texto de 1 Tessalonicenses 5, 23.
Então nós devemos rejeitar aqui dois dualismos, que é o dualismo grego, que espiritualiza a questão interior da alma, mas despreza o corpo, e rejeitar a outra parte, que é o materialismo moderno, que absolutiza o corpo e ignora o espírito. A Bíblia, ou na Bíblia, o corpo não é prisão da alma, ele é instrumento da glória futura. Leiamos Romanos, capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 11. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que habita em vós. E olha o que Paulo também diz na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, e os versículos 13 a 20. Quero ler junto com os amados irmãos. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, dos versículos 13 a 20, mostrando a importância que tem o corpo. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E olha que lindo o fechamento no versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pertencemos a Deus pelo direito de criação, porque Ele é o nosso Criador. Nós não somos fruto de um processo evolutivo, conforme propôs Darwin e os seus seguidores. Nós somos a obra-prima da criação de Deus. Deus nos criou. Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Então nós não somos um processo de uma evolução natural, nós somos a criação perfeita do Pai. E em termos de criação, Deus nos deu um corpo, do qual Ele dá a suma importância, segundo os textos que nós lemos, e Ele vai nos redimir. Na ressurreição não é só a alma, não é a alma só do salvo, mas ela precisa da sua integridade, corpo, alma e espírito. Como somos seres criados por Deus, pertencemos a Ele então por direito de criação. Pertencemos a Deus por direito de preservação, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e as demais coisas. É Deus quem sustenta a nossa vida, é Deus quem governa soberanamente sobre todas as coisas. Estamos aqui hoje respirando, nosso corpo funcionando, graças à soberana vontade de Deus que nos permite viver. E no nosso caso, no caso do salvo em Cristo Jesus, é o que Paulo diz aqui no versículo 20. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então os crentes, de todas as épocas, de todas as eras, todos os salvos, eles pertencem a Deus por direito de criação, pertencem a Deus por direito de preservação e especialmente por direito de redenção, porque fomos comprados por bom preço. Então a nossa declaração de fé, ela traz uma singularidade na sua conotação, na sua explicação,
na sua declaração, que o homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. Irmãos, isso aqui é ouro teológico. Isso aqui é profundamente bíblico. A nossa declaração ecoa que o homem ele é um ser integral. Ele não é um fatiamento helenista, conforme os gregos pensavam que o homem, né, possuía compartimentos independentes. O homem é humanidade e não existem três vidas separadas. Existem dimensões reais e distinguíveis, por isso que é a pluralidade, e isso protege a igreja de erros comuns, como pensar que o pecado é só espiritual, que ele não afeta o corpo, ou pensar que a salvação é só da alma, então não precisa guardarmos o corpo ou preservarmos o corpo também em santidade, porque a única parte que será salva é a alma. E pensar então dessa forma é pensar que o corpo seria descartável, mas não. A Bíblia ensina que nós temos esta unidade dentro da pluralidade. Então, se cremos na eternidade, nós não podemos crer que as almas ficam flutuando, que só ressuscita a alma. Não, ela precisa do corpo. E o maior exemplo disso é o exemplo do nosso Senhor. O nosso Senhor é o primeiro. O nosso Senhor, né, não sei se eu vou errar na colocação aqui, mas é o protótipo, é o primeiro. Porque ele, quando saiu da sepultura, não saiu a sua alma. Porque ele diz a Tomé, pode tocar, toca em mim. Você vai ver que, né, eu possuo matéria, eu sou tangível. Não tem, você não vai colocar a sua mão e vai me atravessar. Ele ressuscitou na sua integralidade, corpo, alma, espírito. Então, na Bíblia, irmãos, na Bíblia, a santificação não é apenas uma moralidade presente, ela é uma preparação para a nossa eternidade. Hebreus 12, e o versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí perguntamos, ou aliás, não perguntamos em termos escatológicos quando ele vem, porque sabemos que ele vem. Até porque a Bíblia não dá datas. Todas as pessoas que tentaram trabalhar com datas, adivinhando a manifestação do Messias, errou. Mas nós devemos pensar ou perguntar: quem estará preparado para encontrá-lo? Ou que tipo de humanidade será apresentada diante do Cordeiro? Em Apocalipse capítulo 19, os versículos 7 a 8, a palavra de Deus deixa clara: a sua esposa já se preparou. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ou seja, santificação não compra salvação, mas revela quem de fato vive para a eternidade. O céu não se ganha por mérito. O céu não se ganha por cumprir regras e ritos religiosos. Mas o crente verdadeiramente salvo, ele demonstra obras de santificação porque já está vivendo para a eternidade. No primeiro tópico da nossa lição, e aqui fechamos o título o tema de introdução, o primeiro tópico da nossa lição diz o seguinte: preservando a esperança escatológica, o alvo celestial. Um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santificação integral é a esperança escatológica, o anseio pela eternidade com Deus. Diversos textos bíblicos relacionam a santidade com a vinda de Cristo, de modo a conscientizar os crentes da necessidade de um viver santo. Sabendo disso, Satanás sempre repete a estratégia adotada desde o Éden. Busca confundir a mente do ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. A santificação, irmãos, ela nasce de uma visão correta da esperança escatológica que nós temos. De novo, o que molda a nossa visão não são as pautas do mundo, é a palavra de Deus. Biblicamente, o viver santo não é sustentado pelo medo do inferno, mas pelo anseio pela presença definitiva de Deus. O crente não se santifica por medo das consequências reais de ser lançado no lago de fogo. Não, ele vive no anseio da expectativa
da presença definitiva de Deus. Ele anseia pela vida em Deus. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 14, ele diz o seguinte, e eu quero ler aqui com os irmãos o texto. Segunda de Pedro, capítulo 3, dos versículos 11 a 14, que é citado na nossa revista e nessa lição tão preciosa de hoje. 3 do 11 a 14. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que delas sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Pedro está falando da dissolução do mundo presente, porque esta terra terá que ser transformada para ser a habitação dos crentes em Cristo Jesus. O pecado afetou toda a criação, não afetou só o homem e a mulher, mas afetou toda a criação de um modo geral. E Pedro, ele ensina que como esse mundo terá a sua dissolução, há necessidade de santo procedimento e piedade. Pedro está dizendo, e aí ele faz essas coisas aqui, irmãos, sem rodeios. Nós temos, se você realmente crê que tudo vai passar, sua ética não pode ser a mesma de quem acha que o mundo é o seu destino final. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros nesta terra. Nós não fomos criados para as conquistas apenas para este mundo. Até Paulo, ele cita isso em Coríntios: se esperamos Cristo somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos um alvo celestial. E este alvo celestial é o que pauta a nossa vida de santificação. Não é uma questão de trabalhar o motivacional como os coaches fazem, não. É entender a perspectiva de que Deus tem reservado para nós a nossa pátria no céu. E quando fala de céu, ele fala de estruturas de relacionamento com Deus. Então a Escritura trabalha com a linguagem de alvo, direção e também finalidade. Nós temos um alvo. Este alvo é estar com o Senhor. Estamos aguardando a vinda dele. A direção aponta para Cristo. E a nossa finalidade é a sua presença real e definitiva conosco. Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, dos versículos 13 a 14, dizendo: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, a nova vida em Cristo é uma reorientação existencial. Conversão não é. E aí aprendam isso. O que não é conversão? Não é mudar de religião. Não é aderir a um código ético. Não é ter uma experiência emocional. Conversão é ter uma mudança de vida. Você, por exemplo, eu estou indo para a minha esquerda aqui, e aí eu converto, eu vou para a direita. É uma mudança total de pensamento, de atitude, de visão, para viver para Cristo. Isso é conversão. E só quem faz a conversão, quem produz a conversão no ser humano é o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode gerar isso no ser humano. Nós não podemos gerar, a religião não pode gerar. A religião torna o homem obediente a regras, mas mantém-no morto espiritualmente. O Espírito Santo não, o Espírito Santo nos traz vida. E aí passamos a seguir então a Cristo por novidade de vida. Somos uma nova criação. Temos a perspectiva do céu, temos uma perspectiva escatológica, que nós estaremos para sempre com o Senhor. E aí a lição fala que, por causa disto, o diabo usa sempre a mesma estratégia, a mesma tática. Então, Satanás, irmãos, é um ser muito inteligente, e quando nós lemos a passagem bíblica de Gênesis capítulo 3, nós observamos que Satanás não começou negando a Deus.
mas ele distorceu a perspectiva. E é isso que ele tem feito com muita habilidade nos nossos dias. Ele distorce a perspectiva. No Éden, a tentação não foi Deus não existe, mas é assim que Deus disse? Vocês estão entendendo direito o que Deus está dizendo? E aí ele enfatiza, né, vocês não morrerão. Quando a ordem de Deus era, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês certamente morrerão. E aí ele muda essa perspectiva, ou seja, ele traz confusão sobre a verdade, ele acaba distorcendo sobre a consequência do erro de ambos, e ele reduz a eternidade ao imediato. No dia em que derem comer, vocês serão como Deus. Esqueça essa ideia de eternidade, esqueça essa ideia de viver para sempre, esqueça essa ideia da perspectiva de que vocês um dia vão morrer, porque não vai acontecer, vocês apenas serão como Deus. E hoje a estratégia é idêntica. Ele faz as pessoas pensarem num cristianismo centrado no agora, então é tudo para este mundo, é tudo para esta vida. A cristandade, de um modo geral, tem vivido como se a eternidade não existisse, se Cristo não voltasse mais. Então estão mais preocupados em adquirir posições, em adquirir riquezas, mas tudo na conquista dessa terra. Tem alguma coisa errada nisso? Não. O que está errado é você perder o foco de que você está aqui apenas de passagem. Você deve estudar? Sim. Você deve conquistar? Sim. Você deve conseguir estar em posições que influenciam a sociedade? Sim. Mas se só for isso, você está com a visão completamente errada. Então o foco fica nessa questão do cristianismo centrado no agora, nas realizações pessoais. Pessoas que vêm à igreja apenas para a bênção imediata, mas não querem relacionamento com Deus. Um corpo, na realidade, sem cruz, uma alma sem disciplina e um espírito sem temor. O resultado de tudo isso aí, irmãos, é uma fé distorcida. É uma distorção do propósito de Deus, da realidade de Deus, que faz com que o homem torne-se incapaz de sustentar uma santificação. Ele não busca ela, ele não prima por ela, não é o seu alvo. E eu disse ali atrás que viver em santificação é viver já na perspectiva da eternidade. O salvo que vive na perspectiva da eternidade já vive em santificação. Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, dos versículos 3 a 5, ele diz o seguinte, e eu quero ler esse texto com os irmãos. É bom nós lermos o texto bíblico. Eu adoro esse barulhinho de folha de Bíblia, e é a maneira de nós lermos e adquirirmos o conhecimento do que a Bíblia diz. Graças damos a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, a qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Paulo aqui, irmãos, ele disseca esse texto, ele é cirúrgico nesse texto, dizendo o seguinte, que a fé, o amor e a perseverança que existiam nos Colossenses, ou existem nos Colossenses, é por causa da esperança que está reservada nos céus. A ordem que Paulo dá nesse texto aqui é decisiva. Essa esperança não é consequência da vida cristã, ela é a causa motivadora desta vida cristã. Então, onde a esperança está no céu, a sua vida se ordena. Na terra, a fé, ela vai se degenerando. Então, se nós pensarmos nos céus, a nossa fé, ela ordena, ela nos traz um novo âmbito de visão, nos faz pensar diferentes, é o que ele escreve em Colossenses 3, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Se o alvo final nosso é estar com o Senhor, então a terra não é o nosso objetivo principal. E isso, então, Paulo acaba desmontando essa teologia rasa que hoje é pregada do aqui e agora. O Novo Testamento
nunca promete plenitude aqui. Ele promete fidelidade agora e promete glória depois. É isso que o Novo Testamento nos ensina. O cristão, irmãos, o cristão vive santo porque para ele esta terra não é a sua morada final, ele sabe para onde está indo. Quem perde o alvo celestial, inevitavelmente se apega a alvos terrenos, e nenhum deles sustenta a alma. Nenhum deles sustenta a alma. Então, o que paira nos nossos pensamentos, o que nos faz pensar todos os momentos, são as coisas terrenas ou são os aspectos celestiais? Outra vez, só deixando claro aqui, não é porque estamos indo para o céu que não devemos trabalhar, que não devemos cuidar das nossas obrigações, que não devemos pagar os nossos impostos. Não é isso que Paulo está ensinando, nem a Bíblia ensina, não é isso. Mas o problema é que hoje a cristandade está tão apegada às coisas deste mundo que eles se esquecem de que nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. E isso muda muito a nossa perspectiva de enxergar as coisas. Eu me lembro, eu aceitei Jesus na década de 90. E a tônica das mensagens que nós ouvíamos nos templos é muito diferente do que ouvimos hoje. Não estou generalizando todas as denominações, mas a tônica da mensagem era outra. Falávamos muito mais em arrependimento, muito mais em céu, muito mais na vida eterna, muito mais em estar com Cristo, muito mais em termos santificadores, do que hoje a maior pauta é de conquistas e realizações pessoais, que é o aqui e agora. Então mudou muito a questão do enfoque bíblico. Mas seguindo a nossa lição, no segundo subtópico, nós temos aqui oposições à visão celestial. Jesus enfrentou terríveis oposições durante seu ministério, a começar pelas tentações do diabo, que queria mudar o propósito do Messias e confiná-lo aos limites das conquistas terrenas. Respondendo a Pilatos, o mestre enfatizou: o meu reino não é deste mundo. O apóstolo Paulo travou grandes combates com os opositores que insistiam em reduzir o evangelho a temas e questões temporais. Aos coríntios, ele advertiu acerca dos que não criam na ressurreição dos mortos, um engano que limitaria a eficácia da fé cristã a esta finita vida. É o que ele diz aqui: se esperamos Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E a tentação que Jesus sofreu foi a ideia de reduzir Jesus a um Messias simplesmente terreno. Então, em Mateus capítulo 4, os versículos 8 a 10, não é apenas um episódio moral, mas ele passa a ser um ataque escatológico direto. Porque olha o que Satanás oferece: reinos, glória e poder imediato. Sem cruz, sem sofrimento e sem esperança futura. Em outras palavras, se a gente fosse fazer e aqui a gente faz uma conjectura, tá? Mas pensando, o diabo estaria dizendo a Jesus o seguinte: cumpre o teu messiado agora, aqui e dentro das estruturas deste mundo. Jesus rejeita, porque entende entende algo que muitos líderes religiosos nunca entenderam, que o reino de Deus já está presente, mas ainda não está consumado, que é a tensão do já e ainda não. Aceitar a proposta seria trocar a glória eterna pelo domínio temporário, transformar a redenção em projeto político, fazer o Messias um gestor de impérios. Jesus, ele rejeita todas essas tentações porque ele sabe que o reino de Deus não pode ser reduzido ao visível e ao imediato. Não pode. O propósito era que ele chegasse ao Calvário, desse a sua vida, derramasse o seu sangue e nos trouxesse a esperança da vida eterna. A Pilatos ele afirma: o meu reino não é deste mundo.
E é uma das frases mais mal interpretadas da Bíblia, porque Jesus não está dizendo que o seu reino é irrelevante para o mundo, ou dizendo que o reino é puramente interior, ou é apenas espiritual no sentido gnóstico. Não. Ele está dizendo a Pilatos que a origem e a natureza e os meios do reino são diferentes. O meu reino não é deste mundo. Isso significa que ele estava dizendo a Pilatos: o meu reino não nasce nas estruturas caídas, não se sustenta por violência e não é mantido por coerção política. É isso que ele diz: o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus é um reino eterno, é um reino sempiterno, é um reino glorioso, é um reino majestoso, é um reino sustentado pela soberania de Deus, já criado desde a fundação do mundo para os salvos. Este é o reino de Deus, do qual habita justiça. O governo messiânico não era um governo político para os judeus. Só que hoje, no evangelicalismo, nós confundimos reino com poder institucional. Jesus recusa qualquer leitura que aprisione a esperança ao tempo presente. E é isso que nós devemos aprender com ele. Nós não podemos ter a nossa esperança aprisionada apenas a este tempo. E Paulo, ele prega contra a fé sem eternidade. E o caso de Corinto, conforme nós lemos na nossa lição, é ainda um pouco mais sério, porque não vem de fora, mas vem de dentro da igreja. Em 1 Coríntios 15, ele não é apenas um apêndice doutrinário, ele é o eixo central do cristianismo. Lá eles diziam: não há ressurreição dos mortos. Isso não parecia tão grave à primeira vista. Mas aí Paulo argumenta contra esta lógica, dizendo que sem ressurreição, Cristo não ressuscitou. Sem Cristo ressuscitado, o que nós cremos é vão. E sem esperança futura, a vida cristã vira uma mera ilusão. Paulo desmonta este argumento, porque se não há perspectiva para a eternidade, então nós estamos vivendo só uma ilusão. Estamos, entenda a maneira como eu vou colocar aqui, estamos deixando de desfrutar de coisas, porque somos iludidos por uma vida cristã que não está na eternidade. É difícil pensar dessa forma. É muito difícil pensar que, se nós não tivermos essa esperança futura, a nossa vida é só uma ilusão. Nós vamos, e pensando dessa forma, eu já ia pular para o tópico, mas pensando um pouco nessa forma, essa redução do evangelho para apenas perspectivas terrenas e sem a esperança da vida eterna, ela é sempre uma traição. E é um padrão histórico que acaba até se repetindo. Se repetiu no judaísmo do primeiro século, se repetiu em Corinto, essa distorção de visão, e ela se repete na igreja contemporânea. De que forma? Sempre que o evangelho é reduzido a bem-estar, prosperidade, relevância social, autoestima, moralidade cívica, ele perde a sua força redentora. Um evangelho sem ressurreição, ele pode até entreter, mas não salva. Uma fé confinada ao presente pode até crescer numericamente, mas apodrece espiritualmente. Toda geração enfrenta a mesma tentação. Trocar a esperança eterna por soluções imediatas não funciona. Então, nós somos sempre tentados a trocar essa esperança por algo terreno, por algo passageiro, por algo momentâneo. Jesus rejeitou, Paulo combateu isto, e a igreja precisa fielmente discernir esses ataques do inimigo. Então, quando o céu sai do horizonte, a fé perde o chão. E nós somos atacados todos os dias em deixar de pensar na perspectiva futura. Terceiro subtópico: inimigos da cruz de Cristo. Aos filipenses, Paulo combateu o que pensavam somente nas coisas terrenas. O fim deles é a perdição,
O Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Eram inimigos da cruz de Cristo. Diante disso, o apóstolo proclamou: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Há ensino semelhante aos colossenses e aos tessalonicenses. Então, no terceiro subtópico da nossa lição, esses inimigos da cruz, eles constituem-se num perigo real. Porque Paulo diz o seguinte, né, ele é bem severo no que ele fala, porque há muitos, dos quais vos disse muitas vezes, que são inimigos da cruz de Cristo. E aí vocês notam o seguinte, que eles não eram ateus, não eram pagãos, eles circulavam no ambiente cristão. O problema não era o que diziam crer, mas o horizonte ou a perspectiva na qual eles viviam. Versículo 19, ele faz um diagnóstico muito profundo, dizendo que o fim deles é a perdição. Paulo está, para eles que tinham sua perspectiva deste mundo, Paulo está apontando um destino eterno, está apontando um destino escatológico, de coisas que ainda estariam por vir. Então o fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Ele estava tratando de que os filipenses que pensavam desta forma, a sua antropologia, a sua maneira de entender a criação do homem, era apenas que o homem era dominado pelos seus desejos. A glória deles é uma vergonha. Eles faziam uma inversão moral dos propósitos de Deus. Só pensam nas coisas terrenas. Eles não conseguiam enxergar aspectos de eternidade. Isso retrata uma fé que está enraizada, imantizada, apenas inamentizada, né? Só pensando aqui neste momento, sem céu, sem cruz, sem ressurreição. Então esse é o cristianismo, que é o cristianismo, não vou nem chamar de cristianismo, que é uma distorção do cristianismo, trazendo apenas para o âmbito terreno. Pensar nas coisas terrenas é negar a cruz de Cristo na sua prática. Então precisamos ser claros aqui, nesse tópico da lição, e permita-me dizer aos irmãos, que não é preciso negar a cruz com palavras para ser inimigo dela. Basta evitar sofrimento, rejeitar disciplina, fugir da mortificação da carne ou absolutizar conforto, prazer e sucesso. Se os crentes vivem nesses itens que citei, então eles são inimigos da cruz. A cruz não é só o meio de salvação, a cruz é o padrão da vida cristã. Quem rejeita esse padrão, ainda que frequente cultos, se opõe ao coração do Evangelho. Paulo não está combatendo trabalho, família ou responsabilidade social. Ele combate essa absolutização do terreno, como se o agora fosse o destino final, e não é. E ele diz, a nossa cidade ou a nossa pátria está nos céus. O que ele está dizendo? Que nós temos identidade e pertencimento. Foi o que Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. E quando falamos da casa do Pai, justamente falamos nessa questão de identidade e falamos nessa questão de pertencimento. Em Filipenses 3,20, da onde ele cita a nossa cidade está nos céus, é uma afirmação da nossa identidade como cidadãos do céu. É uma afirmação da nossa identidade teológica. É a afirmação da nossa identidade escatológica, da nossa esperança de que vamos para o céu. Paulo, ele dizendo à igreja de Filipos, que era uma colônia romana, orgulhosa, isso era profundamente provocativo para eles. Paulo está dizendo, a nossa lealdade última não é um império. Nosso pertencimento não são as estruturas deste mundo.
Nossa identidade é celestial e não circunstancial. Nós não vivemos aqui pautados em impérios, não fomos chamados para brigar por partidos políticos, nós somos chamados para pregar o evangelho da cruz, aonde Jesus Cristo salva, aonde Jesus Cristo cura, aonde Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, e em breve esse mesmo Jesus voltará para buscar um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. É óbvio que nós, como cristãos, devemos estar em todos os âmbitos da sociedade para influenciá-los positivamente com a visão bíblica, a visão cristã. Mas não fomos chamados para lutar por engajamentos sociais, políticos e assim por diante. Fomos chamados para viver o reino, pregar o reino e anunciar esse reino às pessoas que estão perdidas. Vamos ao nosso... Eu vou concluir aqui esse terceiro subtópico. Paulo, ele acaba citando aqui, os irmãos me perdoem que eu bati o dedo aqui de forma errada. A nossa forma de pensar é no corpo que será transformado, não em uma alma etérea. Porque no versículo 21, Paulo ele dá um golpe contra qualquer espiritualização barata. Ele diz que transformará o nosso corpo abatido. A esperança cristã não é fuga do corpo, não é dissolução da matéria, ela é redenção do corpo. Paulo une aqui a antropologia bíblica integral. Ele fala sobre cristologia, porque o corpo glorioso de Cristo, porque ele nos transformará conforme o seu corpo glorioso. Olha que coisa extraordinária. Da mesma forma que Cristo ressuscitou poderoso da sepultura com aquele corpo glorioso, nós teremos o corpo de Cristo, né? O corpo semelhante a Cristo. Vou mudar um pouco para não ficar meio estranha a frase. E ele fala sobre essa escatologia consumada, porque olha que versículo extraordinário, irmãos. Olha que versículo extraordinário. Capítulo... Deixa eu pegar aqui, porque Filipenses, eu estou em Colossenses aqui. Filipenses 3... (21) Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então esse é o poder que vai glorificar o corpo do crente. Paulo, ensinando aos Colossenses, capítulo 2, versículo 3, ele combate esses ensinos que prometiam sabedoria fora de Cristo. E o resultado é sempre o mesmo. É uma fé deslocada do centro, é uma esperança diluída, é uma vida cristã fragmentada. Então ele diz em 1 Tessalonicenses 4, 13, com a respeito o ensino da ressurreição. Esse ensino de Paulo, ele consola, ele sustenta e ele impede que o crente viva como quem não tem esperança. Os inimigos da cruz não são apenas os que atacam, mas também os que a esvaziam. Quando o céu deixa de ser a pátria, o ventre vira Deus, o conforto vira glória e a fé perde o rumo. Segundo tópico da nossa lição, perigos de teologias modernas. Um cristianismo secularizado. Vivemos o perigo de um cristianismo secular reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas enfrentadas por expedientes meramente humanos. Assiste-se à difusão de uma teologia pública
que não confronta o pecado, que confunde e empobrece o sentido da relevância da fé, enfraquecendo a missão da igreja. Sob o pretexto de levá-la para uma arena pública, atua para tirá-la da arena espiritual. Enquanto mais secularismo, menos poder. Jesus espera que conservemos entre nós os verdadeiros sinais que devem seguir os que creem, que é a expulsão de demônios, novas línguas, maravilhas e curas divinas. Tudo isso na perspectiva e na expectativa da eternidade. Nesse primeiro subtópico, faço uma pergunta. O que é o cristianismo secularizado? Que é a ênfase desse tópico. Cristianismo secularizado é um cristianismo desprovido de transcendência. Não existe o transcendente. Que fala muito do homem e pouco de Deus. Que troca arrependimento por engajamento. Troca cruz por causa. Céu por relevância social. Ele não nega Cristo explicitamente, mas reinterpreta ou o reinterpreta à luz de pautas como pautas ideológicas, políticas, econômicas e também sociológicas. E em que resulta isso? Qual é o resultado de fazer o cristianismo um cristianismo secularizado? Ele transforma um cristianismo horizontal e administrável por meios meramente humanos. Cristo faz uma advertência, e aí nós precisamos entender quando o reino de Deus ele é mal interpretado ou mal compreendido. Em Lucas, no capítulo 7, versículos 26 a 30, Jesus confronta expectativas erradas sobre João Batista e sobre o reino, porque o povo queria um profeta domesticado, um reino ajustado às suas expectativas sociais e uma mensagem confortável. Jesus deixa claro que o reino não se submete às categorias do mundo. Lucas, no capítulo 18, dos versículos 1 a 8, que é a parábola da viúva persistente, o foco é que a sua fé tem que ser perseverante. A despeito de todas as coisas, irmãos, estando dando erradas, ou não sendo como imaginávamos que fossem as coisas, a nossa fé ela tem que ser perseverante. Ela não pode ser circunstancial. Temos que entender que a justiça ela vem de Deus. E aí nós temos uma pergunta perturbadora, que é o que o texto bíblico diz. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Não é ativismo que sustenta a fé até o fim. O que sustenta a fé do cristão até o fim é a dependência de Deus. Paulo, ele nos dá as armas para esta guerra que nós estamos enfrentando enquanto estamos caminhando para o céu. Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Isso ele fala na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Então, quando a igreja troca oração por militância, palavra, que é a pregação genuína, por slogans, por palavras de efeito, por palavras que trazem engajamento, nós perdemos a nossa direção. A igreja não pode perder o poder espiritual ou trocar o poder espiritual por estratégia de marketing. Tem igreja trabalhando marketing e se esquecendo que a palavra de Deus é poder de Deus para a salvação. A fé ela vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então eu não posso trocar oração por militância, eu não posso trocar palavra por slogan, eu não posso trocar poder espiritual por estratégia de marketing. Ela perde exatamente aquilo que a distingue do mundo. Ficamos iguais. Ficamos iguais. E aí quando ficamos iguais ao mundo, perdemos a capacidade de produzir. E não produzimos por nós mesmos, produzimos porque o Espírito Santo atua na igreja. Aí deixamos de ser o corpo místico de Cristo para ser apenas uma entidade institucional, algo apenas com relevância para este mundo. A chamada teologia pública, que é o que a lição traz aqui, quando divorciada do evangelho, faz três coisas perigosas. Primeiro, não confronta o pecado, para não parecer ofensiva. Segundo,
redefine salvação como inclusão social. Terceiro, confunde relevância com fidelidade. Sob o pretexto de levar a igreja à arena pública, ela retira a igreja da arena espiritual, esvazia a oração, minimiza o espiritual ou sobrenatural, vai tratando a Bíblia como contos, como mitos, como passagens que trazem apenas aspectos morais e se esquecem de que o sobrenatural realmente existe. E o que vale a uma máxima simples, mas verdadeira: quanto mais secularismo, segundo a lição, menos poder. Então, os sinais que acompanham os que creem. Jesus deixou bem claro que a igreja não está desarmada e nem desorientada. Em Marcos, Jesus afirma que os sinais seguem os que creem, não substituem a fé, mas confirmam. Expulsão de demônios, novas línguas e curas e maravilhas não são espetáculo, não é marketing, é testemunho do reino que irrompe no presente. O reino de Deus está entre nós. Então esses sinais demonstram que o reino de Deus está entre a igreja, está neste mundo. Mas não é para fazer marketing, não é para dar engajamento, não é para levantar seguidores nas redes sociais, não. Isso é apenas para dizer que o reino está entre nós. E nós que somos pentecostais, esses sinais nunca foram um fim em si mesmos. Sempre apontam para Cristo e sempre foram vividos à luz da eternidade e não do sensacionalismo. Nós, pentecostais clássicos, históricos, que amamos Bíblia, que somos muito diferentes do que as redes sociais demonstram, que não tem baderna. Nós somos um povo que ama este livro, um povo ordeiro, um povo decente, um povo que é ensinado, um povo que a sua fé está pautada na palavra de Deus, não em supostas revelações, supostas profecias. Nós não estamos procurados e preocupados com engajamento, estamos preocupados com a salvação de almas. E esses sinais, então, só demonstram isso, demonstram que eles sempre foram vividos à luz da eternidade. Isso são coisas que Jesus deixou para nós até que pudéssemos chegar ao nosso destino final. Não usamos isso como sensacionalismo, para agregar números de pessoas nessa louca numerolatria que muitos líderes evangélicos têm. Essa não é a ideia é sempre salvação. É sempre salvação. Isso manifesta, esse poder é manifestado porque o reino já chegou, mas ainda não na sua plenitude, não na sua consumação. Os sinais, que conforme a lição diz, são prenúncios do que virá, testemunhos da ressurreição futura, e lembretes de que este mundo não é o fim da história. Um cristianismo sem véu vira ideologia, um cristianismo sem céu vira ideologia, um cristianismo sem poder vira discurso, um cristianismo sem cruz, ele vira farsa. A igreja fiel permanece no mundo, mas vive, prega e age com os olhos na eternidade. Segundo subtópico, o cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado em partes mais por discurso que prática. Isso ganha uma amplitude ainda maior em tempos de comunicação tão volátil. Oriundas de canais mais voltados à cultura e intelectualidade, são muitas as vozes cristãs que criticam toda e qualquer tradição, ignorando seus fundamentos. Como pentecostais clássicos, devemos nos precaver de teologias modernas alheias à realidade do crente em seu cotidiano, em seu bairro ou comunidade rural, e permanecer crendo, praticando e pregando o evangelho simples, porém integral e poderoso. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Quando se perde o senso da iminente volta de Jesus, compromete-se o valor da santificação.
Esse texto citado por Tiago no capítulo 1 e o versículo 22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, ele nos ensina que não praticar a palavra não é ignorância, é auto-engano. É isso que Tiago está ensinando, que se eu não pratico não é porque eu sou ignorante, é porque eu estou me enganando. O cristianismo moderno corre o risco de se tornar excessivamente discursivo. O evangelho moderno, ele está obcecado por análises, viciado em opinião, rico em retórica, pobre em poder, mas rico em retórica, e também pobre em obediência. Há muito tempo atrás, um escritor presbiteriano, ele escreve num dos seus livros que a igreja hoje é mais conhecida pelos seus escândalos do que pelas suas virtudes. Isso porque nós temos trocado a palavra de Deus, nós não estamos obedecendo mais a palavra de Deus, e quando nós não obedecemos, nós então nos enganamos. E aí passamos a perder a perspectiva de uma vida santa e de uma vida com comunhão com Deus. Em termos do que a lição diz sobre a volatilidade da comunicação, a lição traz aqui, eu coloquei algumas coisas aqui, vivemos numa era em que qualquer pessoa com câmera e microfone vira referência. Irmãos, quantos crentes, quantas pessoas deixam de ouvir a voz de líderes bíblicos, deixam de ouvir a voz de Deus, deixam de estar em cultos em que podem aprender a palavra, como culto de ensino, como escola bíblica dominical, como seminários, como cursos teológicos, para ouvir qualquer pessoa que aparece hoje na internet com uma câmera, gravando. Irmãos, e o que tem de gente falando bobagem na internet, a respeito de céu, a respeito de Bíblia, a respeito de cristandade. Irmãos, perdi a conta. Tem dia que, sinceramente, a gente estraga até o fígado de ouvir tanta banalidade, tanta bobagem, tanta besteira. Pessoas que querem descobrir a roda, em termos teológicos, e inventam e falam sem nenhum tipo de análise, sem nenhum tipo de pesquisa, sem nenhum tipo de vida relevante para Deus, mas que influenciam jovens, que influenciam adolescentes, que influenciam até pregadores, porque vez ou outra se ouve pregadores usando frases dessas pessoas que podem ter alguma relevância na terra, mas são desconhecidas no céu. Deixam de exercitar a mente lendo, deixam de exercitar a mente pesquisando, deixam de ouvir a sua liderança, o seu pastor que está todo dia orando, que está todo dia lhe ensinando, que está todo dia chorando por você, que está preocupado com a sua alma, com a sua vida, para ouvir essas pessoas que com uma câmera e um microfone acabam virando referência. A teologia, irmãos, é reduzida apenas a cortes. Não é um pensamento completo. Pessoas entram, leem alguma coisa, falam alguma coisa totalmente descontextualizada, totalmente divorciada das Escrituras, e aí começa aqueles vídeos multiplicarem na internet, aquela enxurrada de comentários, de engajamento, de publicidade, e só deixando, né, o herege mais famoso. A tradição, irmãos, vira uma caricatura. Ela perde o seu sentido. Quantas pessoas não falam a respeito, isso aí era coisa dos antigos, coisa dos velhos, coisa da Assembleia antiga. Eu vou falar de Assembleia porque eu sou assembleiano. Isso aqui não tem mais uso. Irmãos, é a nossa tradição. É a nossa tradição. A gente deve zelar por ela, cuidar. É óbvio, é a Bíblia, irmãos, é a Bíblia. A Bíblia é o que determina, mas não pode ser uma caricatura. A profundidade, ela é sacrificada pela novidade.
As pessoas não leem, interpretam ou fazem uma exegese correta do texto. Eles fazem uma exegese, eles colocam no texto aquilo que o texto nunca diz. E falam com tanta convicção, com tanta certeza de que estão tão certos, irmãos, que chega a doer os ouvidos. Então, muitas dessas vozes vêm de ambientes mais ligados à cultura, à intelectualidade secular e à crítica desconstrutiva. E passam a tratar toda a tradição como atraso, ignorando que a tradição, ela não é inimiga da verdade, é memória teológica da igreja. Isso é uma tradição, é a memória teológica da igreja. O problema não é pensar sem igreja, sem altar, sem cruz. Eles criticam a tradição quando, e essa crítica eles fazem quando o remédio vira veneno. Pentecostais clássicos como nós nunca foram anti-intelectuais. Nós somos sim anti-elitistas, anti-gnósticos, anti-teologia de gabinete, desconectada da vida real. Eu estudei agora por 6 meses uma das disciplinas no mestrado de teologia e tive o contato com o livro O Pastor Pentecostal. Irmão, que riqueza! Que riqueza! Obreiros, irmãos, irmãs deveriam possuir uma literatura dessa e ler, entender o propósito, o chamado, tudo que é feito na igreja. Que coisa extraordinária, quando Deus nos chama com uma santa vocação. Então, não permita que essas pessoas que não entendem nada de Bíblia, não tem vínculo com a igreja, não tem pastor. Mas pode perguntar, desculpa usar o termo aí, essa galera que está aí na internet hoje, se for pesquisar, eles não têm pastor, eles não prestam conta a ninguém, são turistas, paraquedistas, não tem identidade, não tem pertencimento a uma denominação. Quando passaram por elas, eram frustrados, porque o pensamento secular não dá certo quando ele faz confronto com a Bíblia Sagrada. Aí se sentem todos vitimizados na internet, e aí contam aquelas historinhas tristes para todo mundo ficar com pena, e aí vomitam as suas heresias, as suas bobagens, as suas críticas contra igrejas, contra líderes, contra denominações, contra as tradições e assim por diante. Elimine esse tipo de gente da sua vida. Pare de ver esses vídeos. Vá para as Escrituras Sagradas. Quer ouvir alguma coisa nas redes sociais? Ouça uma boa pregação de um pastor bíblico, de um pastor que tem vida com Deus, de gente que ama a Bíblia, que não faz exegese, mas que extraia profundamente aquilo que Deus quer para cada um de nós. Concluindo esse tópico, o Evangelho ele é simples, ele é poderoso, ele é integral. O Evangelho pregado por nós, pelo pentecostalismo clássico, conforme diz a lição, gosto desse termo, sempre foi simples. Qualquer pessoa entende, irmãos, a nossa linguagem. Ele é integral porque ele atinge espírito, alma e corpo. E ainda é poderoso porque é acompanhado por sinais. Falar em línguas, curas, maravilhas, expulsão de demônios. Porque isso é o reino de Deus entre nós. Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo, em breve voltará. Não é slogan, irmãos. Põe isso no seu coração, é síntese teológica. Fala de soteriologia, fala de cristologia, fala de pneumatologia e fala de escatologia. É uma síntese teológica. Então quem despreza essa simplicidade geralmente não oferece nada melhor no lugar. Apenas troca poder por discurso. E aí, quando fazem desta forma, eles perdem a eminência que destrói a santificação. Qualquer que tem nele a esperança, 1 João 3,3, tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A lógica aqui do texto, ela é muito simples. A esperança, quando nós temos uma esperança escatológica viva, nós temos uma santificação ativa.
Quando a nossa escatologia é enfraquecida, a nossa ética então se torna relaxada. Fechando esse tópico, o cristianismo não foi dado apenas para ser explicado, mas para ser vivido. Onde a fé vira só discurso, a cruz vira metáfora. A santificação perde o valor e a esperança se apaga. A igreja fiel permanece simples, cheia do Espírito Santo e com os olhos voltados para a vinda do Senhor. Terceiro subtópico: prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Ao longo da história do cristianismo, não poucos eventos teológicos vieram e se foram. A própria teologia da prosperidade, uma das mais recentes, já não causa o mesmo impacto quando surgiu. Reduzir a esperança cristã a conquistas terrenas leva a frustrações, além de conduzir a uma visão meramente existencial. Foi o que Paulo concluiu diante dos que, em Corinto, negavam o caráter escatológico da fé cristã. O apóstolo Paulo não os poupou, chamando-os de bestas feras, ironizou: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Acautelemo-nos também da cosmovisão cristã inspirada na escatologia calvinista amilenista, que, descrendo no arrebatamento da igreja e em um milênio literal, enfatiza o engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos e não a proclamação do evangelho para a salvação dos pecadores. A pregação bíblica é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então, teologias, irmãos, passam. A fé bíblica, ela permanece. Você começa muito bem ao lembrar, e faz bem você pensar que teologias ou movimentos teológicos, eles vêm e vão. Eles vêm e vão. Tivemos tantas ondas teológicas, mas o tempo não permite, eu não vou nem comentar porque não é ênfase da lição. Mas tantos movimentos teológicos. E aí, só para pautar alguns, nós tivemos o gnosticismo, o montanismo, liberalismo, teologia da prosperidade e cristianismos existencializados e culturais. A teologia da prosperidade é um exemplo claro. Ela prometeu vitória constante, ascensão social e realização do aqui e agora. O problema não foi o exagero, foi o deslocamento da esperança. Quando a esperança cristã é reduzida a conquistas terrenas, duas coisas elas acabam acontecendo inevitavelmente. A primeira delas é a frustração espiritual, porque a vida real não corresponde com o discurso da teologia da libertação. Segundo, existe o empobrecimento da visão escatológica, do futuro, porque o céu deixa de ser o alvo. No existencialismo cristão, as pessoas vivem como se tudo acabasse aqui. O passo seguinte, então, é o existencialismo teológico. Vive-se para dar sentido ao presente e não para o futuro. Paulo enfrentou isso frontalmente na igreja de Corinto. Alguns negavam a ressurreição, talvez sem perceber a gravidade da afirmação. Paulo então faz o argumento devastador: se o homem, ou se como homem, combatia em Éfeso contra as bestas feras, que me aproveita, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo está sendo irônico, ou quase que sarcástico aqui, porque ele diz: olha, sem escatologia, o hedonismo é a única opção coerente. Se não tem ressurreição, então vamos comer, vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer e acabou. Mas não, ele está dizendo que se não há ressurreição, então eu fui tolo. Vocês são tolos. E o evangelho é um engano. E ele foi aqui, irmãos, muito honesto. Se nós não temos esperança, não tem por que servirmos, não tem por que santificarmos, não tem por que nos guardarmos da corrupção deste mundo, se não existe vida futura. O engajamento cultural, irmãos, tem substituído a missão da igreja. E aqui a gente acaba entrando num ponto um tanto sensível da nossa lição,
porque nós devemos falar com uma certa justiça teológica e não com slogans. Existe dentro do campo, que eles chamam reformados, especialmente em leituras amilenistas e pós-milenistas, uma forte ênfase no engajamento cultural, na transformação de estruturas sociais e na influência política e institucional do cristianismo. Historicamente, essa visão ela nasce de boas intenções. Levar o senhorio de Cristo a todas as áreas, evitar um cristianismo alienado e combater injustiças reais. Mas o problema surge dessa visão quando a redenção dos sistemas passa a ocupar o lugar da salvação dos pecadores. E quando isso acontece, arrependimento vira pauta, pecado vira categoria soteriológica, categoria sociológica, a cruz vira símbolo e a missão vira ativismo. A pregação apostólica, irmãos, ela não mudou. Ela continua sendo arrepender, se converter, para que sejam apagados os vossos pecados. Isso não é reorganizar sistemas, não é tomar poder e não é transformar cultura. Essas coisas podem ser consequências indiretas da presença cristã, mas nunca é o centro da sua mensagem. A Bíblia começa com um jardim e termina com uma cidade celestial. Mas a ponte entre nós, ou melhor, a ponte entre ambos, do jardim para a cidade celestial, é a cruz. Não é o parlamento, é a cruz. Toda teologia que se desloca em termos escatológicos, que tira a esperança do céu para a terra, acaba frustrando o homem e traindo o evangelho. Prosperidade sem eternidade, engajamento sem arrependimento, cultura sem cruz, produzem discurso, mas não redenção. A igreja fiel continua pregando o que sempre pregou: arrependimento hoje, glória amanhã. E por fim, o nosso último tópico, conservando o espírito, alma e corpo. Para nós ganharmos tempo, eu vou direto ao comentário já, eu não vou ler o que a lição está dizendo aqui, mas o que eu vou falar está dentro desses dois subtópicos. Estão prontos para o retorno de Cristo. Paulo, ele escrevendo aos Tessalonicenses 5:23, ele fala da nossa perspectiva de nos santificarmos para algo maior que está por vir, que é a nossa glorificação. 1 Tessalonicenses é talvez a epístola mais explicitamente escatológica de Paulo. A volta de Cristo atravessa toda essa epístola. E não é coincidência que o apóstolo encerre justamente com a oração mais completa sobre a santificação do Novo Testamento. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, vossa alma, o vosso corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo ele estabelece aqui 3 verdades inseparáveis. Santificação tem origem divina, mesmo Deus de paz. Ela é integral, corpo, alma e espírito. E a santificação tem a finalidade que é a vinda do Senhor. Não é ética isolada, é uma esperança viva aplicada. É isso que Paulo está fazendo aqui. A santificação, ela é prática antes de santificação doutrinária. A oração que ele faz em 5:23, ele trata uma vida cristã como uma vida cristã concreta. Então ele fala de relacionamentos na igreja, ele fala de disciplina pessoal, ele fala alegria, oração e gratidão, ele traz discernimento espiritual e então a frase, ela é incisiva: abstende-vos de toda a aparência do mal. A santificação não é mística, é discernimento cotidiano. Paulo não está dizendo para fugir de tudo que pareça errado aos olhos dos outros, mas tudo que participa da forma, da lógica e do espírito do mal. Quem espera Cristo tem que viver com critérios mais elevados.
A obra humana e a obra divina, ela traz uma atenção para nós saudável. Paulo não cai aqui em dois erros comuns. Ele não está falando de ativismo moralista, né, façam tudo sozinhos, e nem está falando de quietismo espiritual. Fique sossegado, porque Deus vai fazer tudo por você. Primeiro ele exorta, abstende-vos, depois ele ora, e o mesmo Deus vos santifique. Então, em termos de teologia bíblica, Paulo ensina que o crente responde com obediência e Deus opera com poder. É isso que ele está ensinando aqui. Conservados e irrepreensíveis é o desejo de Paulo, é o desejo de Paulo não é que os tessalonicenses cheguem perfeitos, mas que permaneçam guardados. Então a palavra conservados indica proteção, continuidade e também perseverança. E a santificação aqui é o processo iniciado na conversão, é o processo sustentado na graça e orientado para o encontro final com Cristo. A santificação, para fecharmos esse primeiro subtópico, não é um fim em si mesma. Ela é a forma como o crente se prepara para a eternidade. Quem vive esperando Cristo cuida do espírito, disciplina a alma e honra o corpo. A igreja fiel não apenas crê que ele voltará, ela vive como quem está pronta para recebê-lo. Segundo subtópico, a santificação completa. Nós temos consciência da imperfeição, mas sem nos acomodarmos ao pecado. A Bíblia nunca ilude o crente quando a sua condição presente. Enquanto aguardamos a redenção final, habita em nós a natureza carnal. Isso, porém, não é desculpa para nos estagnarmos espiritualmente. Apocalipse capítulo 22, versículo 11, não incentiva a resignação, mas uma urgência de esperança futura. Quem é santo, santifique-se ainda. O tempo, irmãos, caminha para o fim. O estado eterno, ele se aproxima. Logo, não há espaço para uma santidade relaxada. O crente maduro não nega a sua imperfeição, mas também não faz as pazes com ela. Eu não nego a minha natureza carnal, mas eu não posso também ficar tranquilo com ela. Eu tenho que lutar contra ela. Jesus eleva o padrão em Mateus 5,8, dizendo, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aqui santificação não é apenas comportamental, não é apenas exterior, não é apenas socialmente aceitável. Ela alcança afetos, pensamentos, intenções, motivações. E isto confronta diretamente duas distorções modernas, que são santidade apenas externa, que é o legalismo, o cumpridor de regra, e a espiritualidade sem ética, que é o antinomismo, né, que eu não preciso de lei, não preciso de regra, não preciso seguir nada, porque, o meu coração não me acusa. Irmãos, e que é o coração do homem, senão o que a Bíblia diz, mais enganoso do que qualquer outra coisa. Então Deus não santifica apenas o que fazemos, mas o que somos por dentro, espírito, alma e corpo. Nada fica de fora. Concluindo, irmãos, pela graça de Deus, nós estudamos então lições de cunho bíblico, teológico, nesse trimestre, de forma profunda. E encerro dizendo que nós vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. João 17, 14. Somos peregrinos, guardem isso, forasteiros, estrangeiros espirituais. Nossa cidadania não é terrena, é celestial. E baseado nisso, não podemos perder o senso da eternidade. Não podemos nos acomodar ao espírito desse século. E não podemos confiar em nós mesmos, mas no Senhor. Que a nossa vida seja de inteira dependência a Deus, aproximando-nos dele diariamente, com inteira certeza de fé. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Lembrando a todos que logo mais, às 18h30, nós teremos culto
em todas as nossas congregações, culto da família, estaremos reunidos para adorar e glorificar o nome desse Senhor tão bendito que vem buscar a sua igreja e nos levar para estar para sempre com Ele. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti, Senhor, por tudo quanto aprendemos neste trimestre. Ó, meu Pai, como a Tua palavra é maravilhosa, como, Senhor, são ricas as Tuas lições, quão profundas, Senhor, meu Deus, são, ó Pai, as instruções da Tua palavra. Desvenda, Senhor, meu Deus, e continue desvendando os nossos olhos, para que possamos continuar contemplando as maravilhas da Tua lei. Pai, que na nossa alma viva, Senhor, meu Deus, a viva esperança, aguardando a bem-aventurada esperança, o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarda a Tua igreja do mal, guarda a Tua igreja, meu Deus, das distorções teológicas, Pai, das pautas, Senhor Deus, ideológicas, sociais, não bíblicas, Senhor, que tem adentrado, Senhor, as igrejas, comunidades cristãs, e que tem, Senhor, meu Deus, destruído a Tua igreja na base. Pai, que os homens entendam que o Senhor tem o melhor para nós. Estamos nesta terra onde o Senhor tem nos guardado, mas o Senhor tem uma pátria melhor, aonde habita a justiça. O Senhor vai tirar esse corpo abatido e nos dar um corpo semelhante, poderoso e glorioso, igual ao do Teu Filho Jesus. Que essa seja a nossa real esperança, é o que nós pedimos em o nome de Jesus. Amém.